Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Matheus e hoje eu quero aqui contar a minha experiência que eu tive com a Edifier. Então foi toda uma situação, foi bastante engraçado e eu quero atualizar para vocês, explicar e contar em todos os detalhes o que acabou acontecendo. E quero dizer uma coisa, que tá aqui, o fone está resolvido aquele problema, lembra da espuma? Então ó, eu já efetuei aqui a troca da espuma, já gravei esse processo e vou mostrar para vocês já já. Enfim, explicando a história aí pra quem não conhece, eu caiu de paraquedas ou tá vendo esse vídeo primeiro, foi o seguinte. Ano passado, minha namorada queria um fone e ela acabou dando umas pesquisadas e ela achou algumas opções e dentre as opções tinha esse fone aqui, que é o W820BT da Edifier, tá vendo? W820BT. E ela olhou lá as cores e falou, esse fone é bem bonito, será que presta? Viu alguns reviews na internet dentro e fora, perguntou pra mim, porque ela sabe que eu gosto dessas coisas e que eu conheço as marcas. E basicamente eu virei para ela e falei, olha, Edifier é boa, é uma marca que é focada em áudio, então eu acho que dentro dessas opções aí que tu escolheu, vai ser uma boa. Pode comprar sem medo. É um pouco mais caro, mas com certeza vai valer a pena porque conheço a marca. Eu já vi monitores, já vi equipamentos, eu tô no meio profissional aí de eventos há muito tempo, também trabalhei em bastantes estúdios e coisas do tipo, então já cruzei aí com bastante coisa da Edifier e sempre achava bem legal. Eu falei pra ela, pega, quando o fone chegou aí, depois de, sei lá, uns 15 dias do AliExpress, e então eu olhei lá, o preço tava legal, tava uma diferença aí de R$150 para o mesmo fone no Brasil, na loja da Edifier do Brasil, e falei, vamos pegar. Pegamos o fone. E quando chegou, para nossa infelicidade, tá lá no unboxing, a AirPods veio totalmente detonada. Ela veio bem comprometida e realmente é um erro de fábrica. E se não fosse de fábrica, fosse algo de transporte, era bem ruim ainda. Então eu fiquei bem chateado e bem frustrado com essa experiência, porque assim, eu não esperava isso da Edifier, que era uma marca focada para áudio, equipamento de áudio, certo? E depois de um tempo, eu acabei testando o fone. Ela deu uma desanimada também um pouco por causa dessa questão aqui de ter duas cores, ó. Então dá pra perceber um pouco que a cor aqui em cima é diferente da de baixo e no anúncio não é assim. Mas na hora que chegou, tinha essa diferença e ela também deu uma desanimada. E o fone ficou encostado por meses mesmo, sem ninguém pegar. E aí eu resolvi, nesse meio tempo, gravar review de equipamento, começar a trazer essas coisas para as pessoas. E eu fiz um vídeo bastante polêmico, assim, com bastante coisa chamativa, falando o porquê Edifier nunca mais, porque foi assim, eu sempre indiquei Edifier para as pessoas, e ao longo da minha carreira, as pessoas sempre me tomavam como uma referência para quando se pensa em áudio, e sempre quando o pessoal chegava para mim e falava, me ajuda a montar um estúdio, que equipamento eu compro, que caixa de som eu compro, eu sempre indicava Edifier. E a partir do momento que eu fiz a escolha de comprar e chegou algo bem zoado, bem cagado, eu fiquei bem frustrado, bem chateado mesmo. E pensei, será que realmente vale a pena? Porque assim, a gente sabe que essa coisa de indicação é um negócio meio perigoso, né? Às vezes a gente indica, e eu já indiquei muito equipamento, mas muitas coisas para as pessoas. Hoje em dia, eu cobro para fazer essas mentorias, essas chamadas, porque assim, a gente tem que ter responsabilidade do que a gente fala. Então, por ter essa postura, entendeu? Por ser algo que eu tenho feito isso profissionalmente, principalmente lá no espaço da Gambi Áudio, eu me comprometo, por exemplo, a ter responsabilidade das coisas que eu passo. Então, eu fiz o vídeo, postei, e pra fazer assim, headline e tudo mais, eu marquei a Edifier Brasil, porque de certa forma a gente acaba comprando Edifier lá fora, porque sai R$150 mais barato o mesmo produto, sabe? Um produto de R$400 chega mais R$150 mais caro, a gente sabe que é o fator Brasil, então a gente acaba sendo refém lá de fora. E eu acabei postando lá no Instagram, marcando a Edifier Brasil, pelo descontentamento e tudo mais, e
por incrível que pareça, chamei a atenção do pessoal lá. Eles repostaram e eu brinquei bastante com a situação. Fiquei falando, vamos fazer as pazes, Edifier, vamos fazer as pazes. A Edifier, né, acabou me seguindo nos perfis, foi bem legal essa interação. E no dia seguinte que rolou tudo isso, me ligaram. Então, eu acho que não vou dar nomes aqui, mas uma pessoa lá do departamento de marketing da Edifier me ligou. É uma pessoa bem importante aqui para o marketing do Brasil da Edifier. E ele conversou bastante comigo, acho que a gente ficou uns 15 minutos no telefone. Ele falou que ia me ajudar. E assim, não é porque ele falou comigo que eu tô passando pano ou algo do tipo assim, mas eu comprei na Edifier, no AliExpress. Não tem nada a ver com a Edifier Brasil em si. Então eles, teoricamente, não teriam o porquê de me responder. Mas me responderam, me repostaram, ouviram o meu lado, entenderam a situação, porque pelo que eu falei, que eu mostrei, mandei foto e tudo mais, foi interessante esse contato. E eles me falaram assim, seguinte, vou encaminhar você pro suporte, e a gente resolve essa situação aí, depois me dá um toque e tudo mais. Ele vai estar sabendo agora dessas coisas também que aconteceu pelo vídeo. E basicamente foi isso. E no dia seguinte eu falei com outra pessoa lá do suporte e me falaram o seguinte, liga pra mim aqui e vem aqui, e você aproveita e a gente mostra o showroom da Edifier. E eu fiquei super animado com isso, que eu falei, caramba, eu vou gravar, registrar e trazer algumas coisas pra vocês. E é uma chance, por exemplo, de eu me aproximar, e eu senti que o fato de fazer o vídeo falando realmente as coisas que eu achava vale a pena, que é o caminho certo. Então, me deram essa oportunidade, me deram o telefone de lá e falaram, vem conhecer o showroom. Aí eu perguntei, eu posso gravar? Ele falou, no dia você vê aí que a gente gravar. E eu fiquei animado com a situação, e de uma semana para outra eu tive a fatalidade de perder o meu computador. Quem me acompanha bastante lá na Gambi Audio viu que eu fiquei fora a semana toda, não conseguia fazer as coisas, estava sem a cabeça fora, porque trabalho, coisa rolando, um monte de plano, tudo a milhão, e o meu computador deu pau. Então até comprar um computador e chegar e ajustar as coisas, tirar os atrasos, eu demorei um pouco, e quando eu fui entrar em contato com a Edifier eu não consegui, porque eu ligava no suporte e a pessoa que eu tinha que falar não atendia. E nesse meio processo, o que aconteceu foi o seguinte, basicamente o pessoal do suporte abriu um ticket de um chamado como se eu estivesse usando a garantia. E aí gerou lá um protocolo, gerou a garantia, e eu percebi que na quinta-feira tinha encerrado, o suporte deu como encerrado, e eu não tinha entendido por quê. E depois, eu acho que foi no final de semana, não sei, uns 4 dias depois disso, eu tentei entrar em contato de novo, não consegui, e nesse mesmo dia que eu entrei em contato mais tarde, chegou um pacotinho, tava ali, mas assim, um pacotinho com as AirPads novas. Essa aqui, uma é antiga e uma é nova, mas chegou o pacotinho com as AirPads. E eu não consegui falar com o pessoal da Edifier, ir lá gravar e tudo mais, mas eles me mandaram, e eu nem tava sabendo que eles me mandaram, porque eles não me falaram que iam mandar. Até onde eu sei, eu ia combinar ir lá, mas como o computador deu pau, atrasou um de trabalho, foi uma semana bem complicada nesses últimos 15 dias aí, bem corridos, então eu não consegui entrar em contato, falar muito bem, mas assim, de todo o contato que eu tive com o pessoal deles foi bem legal, me atenderam super bem, sempre apaziguaram bastante coisa, e a gente conversou, falou sobre a questão do fone, o que acontece, e eu também falei sobre minha visão para eles, assim, da marca, porque eu acho interessante, né, porque às vezes pega a gente sem contexto, acha que tá sem embasamento, mas igual eu falei, minha frustração era grande porque eu já indiquei muito a Edifier para as pessoas e eu não esperava que isso fosse acontecer. E da mesma forma que eu não esperava que eles fossem me ligar, entrar em contato comigo, me repostar no Instagram, me seguir. Essa pessoa lá do marketing tá seguindo o canal, então provavelmente ele tá vendo esse vídeo também. E isso foi muito legal, foi uma postura bem bacana da Edifier, eu não esperava. E por mais que não rolou de eu ir lá conhecer o showroom ou qualquer coisa do tipo, foi super válida a experiência deles terem mandado a AirPads e eu trocar aqui rapidinho. Porque eu vou mostrar pra vocês como foi esse processo de como... mostrar de novo como ele chegou e como eu troquei rapidinho a AirPads, mas assim,
resolveu o meu problema e minha frustração, porque realmente é um bom fone, igual eu tava falando. Eu acho que não vou fazer o review de novo. É só assistir, mas as pessoas vão entender alguns pontos, algumas críticas minhas. Eu ainda tenho uma crítica bem consistente ainda em falar do manual, porque o manual veio amassado, mas aí não é algo da Edifier Brasil, tá, gente? É algo da AliExpress. Então, eu não entendo porque algumas fabricantes, essa semana também saiu aí, a semana passada saiu o review do fone Filco lá, e também eles mandaram o manual todo amassado. Eu não consigo entender isso, porque manual é algo muito importante e as pessoas deveriam ter mais cuidado, mais respeito e perder mais tempo ali no manual. Mas enfim, pra gente não ficar muito mais longo e comprido, eu achei muito legal a postura da Edifier e achei muito bacana o que aconteceu deles me ligarem e mandarem. E eu não acho, por exemplo, que eu postei ou fiz algo tentando chamar atenção na maldade para querer me aproveitar alguma situação. Não é isso, até porque, igual eu já falei, e tem pessoas que eu consigo chamar essas pessoas também para depois, para falar e para mostrar. E sim, eu já indiquei bastante a Edifier, já trabalhei bastante, já elogiei. Então, assim, ao longo desses anos trabalhando com áudio, eu já converti alguma coisa para eles. Então, eu acho que essa foi uma forma deles retribuir isso para mim. Por mais que aqui é um canal pequeno, eu falo para poucas pessoas, mas eu acho que essa mensagem pode perdurar durante muito tempo. Então, foi muito legal a atenção que eles deram. E aí eu vou entrar em um ponto que a gente precisa discutir, que é o seguinte: a diferença era 100, 150 reais. No caso, se você compra do AliExpress, até onde eu entendi, e tem isso no manual do fone, parece que a gente não consegue acionar a garantia do produto aqui, comprado na China, com a Edifier, mesmo sendo da loja oficial deles. Mas o suporte tá aí. Eu não sei também a questão, porque não conversaram comigo. Eu também esqueci de perguntar se tem para vender. Eu pesquisei, a gente pesquisou na época que chegou. E assim, essa AirPad, gente, olha isso. Ela é super específica, entendeu? Olha como ela é construída, ó. Emborrachado aqui, tem, ó. A espuma acústica tá aqui embaixo, ó, que é costurado por baixo. Então, assim, não é algo que é muito fácil de você substituir. Igual, por exemplo, a review lá do meu fone da KG, eu mostrei que ele caiu o AirPads depois de 9 meses de uso, depois de um tempo, quase um ano de uso, caiu o AirPads e eu troquei, normal, e a vida seguiu. Só que foi de tanto usar. No caso de ter chego já ruim, foi algo muito ruim. E outra, eu consigo comprar outra AirPads, nem que seja por 30 reais, e substituir no AKG 240. Nesse aqui não tem. Então é um material que só eles têm. E enfim, não sei. Às vezes se a Edifier vendesse isso, a própria Edifier lá no AliExpress vendesse essas peças assim para repor, acabaria com esse tipo de problema, porque se o fone tivesse chego, eu ficaria bem frustrado, provavelmente ia reclamar, e a Edifier podia me mandar uma AirPads dessa e talvez essa situação toda não teria ocorrido e seria outra coisa. Mas aí fica a reflexão, que é o seguinte: será que vale a pena pagar mais caro e não ter direito a atendimento? Às vezes, por mais engessados ou complexos ou difícil seja a comunicação, comprar lá fora, sendo que tem a marca aqui, pode te dar o suporte. Então, assim, eu acho que, pensando na Edifier, agora, sinceramente, com vocês, eu vou pensar 2 vezes antes de pegar outro produto na China. Porque, não sei se é porque eu gravei o vídeo, mas funcionou o suporte. Então, acho que se todo mundo, quando tiver descontente ou contar a tua história, porque isso gente, marcas e consumidores, tudo são humanos. Então, todos erram, todos... Enfim, isso é comunicação, é viver enfim. Às vezes, você expondo o teu lado para uma marca, e se essa marca está disposta a ouvir, você consegue resolver, que foi o caso que aconteceu aqui. Mas se você tem o direito de ter a garantia e ter o contato, às vezes fica aí a reflexão se vale a pena ou não, caso você tenha um problema. Mas eu não quero apaziguar ânimos aqui, até porque, né, olha isso, o defeito aqui na AirPads. É bem grave. Para uma marca de áudio ter algo tão sensível assim, que de fábrica vem zoado,
é meio complicado. Eu ainda acho complicado. Mas se tem um suporte, se eles mandam outra peça, tudo bem. Se acontece, a gente resolve. E o que eu fico feliz é que a gente resolveu aqui, de certa forma. Então, eu acho que é isso, né? Então, a expectativa sempre vai ser alta na Edifier, porque é uma marca que investe muito em marketing, muito mesmo. Para terem reparado, meu vídeo de um canal extremamente pequeno, não são pessoas que não se importam com a questão de imagem. Então, todo o trabalho deles de me responder, resolver meu problema, de fazer, por exemplo, mudar a minha opinião, ou aquilo, por exemplo, que eu estava representado no vídeo, é forte porque eles se preocupam muito com a imagem, marketing, esse tipo de coisa. E não é à toa, você vê canais aí, quantos canais de áudio às vezes você vê de músicos, bastante de músicos, né, músicos instrumentistas. A Edifier tá lá patrocinando, mostrando, então eles têm esse cuidado, né? Pelo menos a Edifier Brasil tem esse cuidado, não sei como é que é lá fora, mas aqui eles têm bastante cuidado com isso. E isso pode ser um proveito grande para você que compra algo, por exemplo, deles e tem como falar com eles, porque eles estão olhando para esse tipo de situações, nesse sentido. Não em questão de se aproveitar e tudo mais, porque assim, é o que eu disse antes. Eu acho que saiu bom para todo mundo. Eu queria ter conhecido o showroom, ter outras experiências, ver coisas novas e até para trazer conteúdo novo para vocês e por isso tinha animado. Não rolou. Eu acho que eles tomaram essa iniciativa porque eu demorei uma semana para entrar em contato, então eles resolveram mandar AirPads e encerrar lá o chamado. Mas enfim, quem sabe no futuro, quando mudar essa questão de pandemia, porque tudo tá muito perigoso ainda, né? Essa questão de coronavírus, casos subindo. A gente acabou de sair da fase roxa, mas a gente tá numa fase ainda super complicada e os números crescem em todos os tempos. Então, às vezes isso é um sinal para que não deva acontecer, que eu não devo ir lá, que expor a galera, ou a galera me expor, ou expor a minha família por estar saindo, pegando rua, Uber, enfim. Às vezes, em outra situação, isso teria dado mais certo, ou algo do tipo. Mas eu acho que a ideia é essa, o questionamento é esse, porque ao longo da estrada, trabalhando com essas coisas, eu já vi tantas vezes de pessoas comprando equipamentos de uma empresa que até tem um suporte aqui no Brasil, mas assim, autorizado, não é a empresa em si, a mesma empresa. E aí o que acontece? Compra o microfone, o equipamento, dá algum problema e você não consegue arrumar, só lá fora. Então é muito complicado, dependendo do valor do equipamento, você tem que fazer essa manutenção lá fora. E isso vai requerer uma logística um pouco mais complicada, prazos mais alongados. E, enfim, é muito doido pensar sobre isso. Então, a reflexão que fica é basicamente isso. Por o pessoal lá da Edifier ter esse cuidado com marketing, de ver como é que a galera tá pensando, de querer ouvir, talvez seja legal você pensar assim, será que vale a pena comprar com eles e ter a certeza de ter o suporte, porque você tem o direito, consigo me comunicar, consigo expor os dados aqui, ali, e será que é legal? Isso para você também, às vezes, ter mais segurança caso tenha algum defeito. Tipo, eu tenho um caso de um amigo que tinha aquele microfone Blue Yeti, ele comprou lá no Canadá, chegou aqui, o microfone tava ruim, comprou no meio da viagem, só viu aqui. Acionou a garantia, a empresa mandou, mas tem empresa que não faz isso, então... ele conseguiu outro microfone depois de um ano e pouco sem estar com o microfone, sem estar usando, eu acho que até mais, depois eu posso até confirmar com ele. Mas olha só que situação, que coisa maluca, né? Então, acho que a reflexão é basicamente nesse ponto. Às vezes a gente compra equipamentos de uma empresa que não tem suporte no Brasil, que não atende igual, ou não é, então, por exemplo, sei lá, na época eu comprei o meu computador no Lenovo, era do Walmart dos Estados Unidos, então eu não tinha direito à garantia da Lenovo aqui no Brasil. Então tem muito disso em marcas assim de equipamentos. E é por isso que às vezes a gente tem que dar uma refletida sobre no que comprar e exatamente nas escolhas, fazer uma escolha mais assertiva. Mas no geral, eu acho que todo esse fato foi uma lição bastante valiosa para mim. E foi bem legal ver a postura deles, mandar outro aqui, tá aqui, depois eu vou guardar o fone.
E vamos ver, vamos usar, vamos ter essa experiência aí e atualizar mais sobre esse caso Edifier. E eu, terminando aqui para encerrar, eu acho que, pensando assim, todo o contexto, eu tava falando, vamos fazer as pazes. Eu acho que tô muito satisfeito com o que aconteceu e eu acho que as pazes foram feitas. E o que vai ficar para mim é isso. Não é porque eles entraram em contato comigo, nada muda no que eu falei daquele vídeo, exatamente porque eu já sou muito aberto e já falei essa questão de ter indicado várias vezes, então consciência limpa, tanto aqui e eu sei que lá também. E é isso, pessoal, infelizmente a gente não conseguiu mostrar o showroom para vocês por enquanto, mas quem sabe aí no futuro, a gente não sabe que às vezes essa questão aí dessa comunicação aí às vezes não foi um sinal para proteger a gente de algo maior, porque é um momento muito complicado com a pandemia, os casos subindo. A gente acabou de sair aqui de São Paulo da fase roxa, mas ainda está na fase vermelha, que é complicadíssima. A gente já está há mais de um ano nessa situação de pandemia, então às vezes isso é um sinal assim para não me expor indo lá, não expor o pessoal, e fica essa janela aberta para no futuro, né? Então, se abrir tudo de novo e tiver oportunidade, eu vou tentar falar com eles sim. E não vou falar com essas pessoas que entraram em contato comigo direto, porque eu acho que eles já fizeram a parte deles. Eu sempre sou bem assim, eu não gosto de incomodar as pessoas. E eu acho que tudo isso foi bem legal, foi bem proveitoso. Foi uma experiência bem maluca, bem divertida e legal. E, enfim, pazes com a Edifier. O fone tá aqui praticamente novo, porque a gente não usou. Só eu usei para teste. Então a gente vai conseguir desfrutar aqui, se tudo der certo, de um bom equipamento. Então, vamos colocar ele aqui. Então é isso, fica algumas reflexões aí sobre todo o ocorrido, essa questão de empresa, suporte, marca, funcionamento, a questão humana em si, sobre comunicação, enfim. E agora no final acho que é o que todo mundo queria ver, um vídeo extenso para falar sobre toda essa situação, mas acho que vale a pena para algumas pessoas, e quem não quiser já pulou para frente e tudo bem. Então vou mostrar como foi a experiência para trocar aí AirPads. Esse aqui é o fone, então dá uma olhada como foi que veio aqui desmontando. Então dá para perceber, né, a diferença aqui do acabamento, tanto aqui no lado, vamos pegar o lado esquerdo, que é o lado certo. Então dá para perceber aqui que essa parte encaixa aqui e que isso aqui é costura solta mesmo, né? Então que realmente foi um defeito de fábrica. Então eu vou efetuar a troca aqui. Ó, essa AirPads com problema. Então, ó, deu uma descolada aqui, ó. O lado direito vem intacto. Então, eu vou pegar aqui o lado esquerdo e vou substituir. Então, vamos aproveitar e dar uma olhadinha aqui no nosso speaker de 40mm que a Edifier fala tanto. Legal que aqui dá pra gente ver aqui um pouco dos holders, né? Olha só que legal, essas saídas. E é por isso que esse fone tem um bom tempo de uso na cabeça, porque a AirPads é confortável e basicamente aqui sai bastante ar, então você está cuidando aqui indiretamente um pouco da sua audição por estar aliviando. Então a troca é o seguinte, você vai colocar de cima para baixo, vai dar uma largada na borracha e vai encaixar no espaço, no vão que tem ali. Esse começo é difícil mesmo, a gente vai ter que dar uma mexida, até por isso que você tem que dar uma largada, porque a partir do momento que ele vai encaixando, ó, ele vai se fechando. Como ele teve um vãozinho ali que ele não fechou bem, eu usei uma ferramenta para apertar. Bom, agora sim, né? Ó, então, ó, facinho aqui fazer o reparo. Ó, no fone, legal, né? Rapidinho. E só agora um detalhe que é bem feio, que pelo que a gente conversou,
pelo que eu pude conversar lá com o pessoal da Edifier no telefone, algumas pessoas reclamaram também desse problema da cor que eu tinha deixado lá nos comentários, ó. No anúncio não tem essa diferença aqui dessas duas cores, mas tem e é bastante visível, principalmente a olho nu. E algumas pessoas reclamaram disso também, que a ideia inicial era não ter, porém, talvez aí questão de lote, eles não souberam explicar muito bem também, porque não foi uma questão deles específicos, porque eles são da Edifier Brasil, e esse fone vem de fora, sobre essa diferença de cor. Mas bem melhor do que antes, né, pessoal? Tem nem comparação. Pois bem, você viu como que foi tudo ali, né? Bem tranquilo, tem que ter aí muita paciência para fazer. É tranquilo, mas tem que lembrar aqui que quando você pega, por exemplo, pegar isso aqui, você tem que dar uma largadinha, aí você coloca onde é mais difícil pôr. No caso aqui, no headphone, é muito mais difícil você colocar aqui em cima porque tem pouco espaço. Então você coloca aqui, ó, de cima para baixo, dá uma puxada e vai encaixando tudo devagar. Então beleza, espero isso que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado a Edifier pelo suporte, por ter mandado, por ter entrado em contato comigo, pela conversa. E eu vejo vocês em uma próxima.